Fala Vascaínos, aqui tá falando é o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Bom, hoje vamos falar sobre o Cleiton, que tem proposta nas suas mãos para sair do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje contra o Internacional no Beira-Rio às 6 horas da noite neste domingo. Vamos falar sobre Pedrinho, que pretende agendar uma apresentação da reforma de São Januário, tanto para os torcedores e também tanto para a imprensa. E também tem notícia do Emerson Rodrigues, que pretende chegar segunda-feira para assinar o contrato com o Vasco da Gama. Ele que é o novo reforço do Vasco, o Vasco não anunciou ainda, ele vai vir segunda-feira para o Rio para assinar o contrato com o Vasco. Então vem conferir mais esses dias de notícias do Vasco da Gama. Vamos começar aqui falando sobre o Cleiton, que recebeu uma proposta do Rio Ave, de Portugal. Então, provavelmente ele vai sair do Vasco nessa janela de transferência do meio do ano. Então tá ali, notícia do Vene Casagrande, o Vasco aceitou uma oferta de empréstimo do Rio Ave pelo Cleiton. Eles ainda irão arcar com o pagamento integral do salário do atacante e existe uma opção de compra. Agora os clubes ajustam os últimos detalhes para fechar esse negócio. Então tá lá, Cleiton, que não teve tanta oportunidade do Vasco por conta que o Verratti é titular. E quando o Verratti estava suspenso ou sentiu alguma dor, etc., estava fora do jogo, o Cleiton entrou e não conseguiu desempenhar seu bom futebol. A gente viu contra o Juventude, ele não fez tanta diferença dentro de campo, apesar que o Vasco estava uma bagunça com o Álvaro Pacheco, mas o Cleiton não conseguiu criar nada, não conseguiu dar um chute pro gol, não conseguiu mostrar o seu futebol realmente. Cleiton que jogava muito em Portugal. Ele veio com uma boa esperança. O Vasco estava de olho no André Santos, que acabou indo para o São Paulo, porque o São Paulo tá jogando Libertadores e tá bem também, né? O Vasco não tem um elenco tão bom, então o André Santos preferiu escolher o São Paulo em vez do Vasco. E aí, como segunda opção, o Vasco acabou trazendo o Cleiton, que era um dos artilheiros de Portugal, mas acabou que o Vasco não conseguiu ter tantas oportunidades por conta que o titular é o Verratti, e o Verratti não é banco para ninguém ele nesse time. Então, infelizmente, o Cleiton não teve tantas oportunidades. E aí o Vasco está precisando diminuir um pouco a sua folha salarial para poder trazer reforços, pessoas jogadores que vão realmente ajudar o Vasco da Gama, melhorar o nosso elenco. Então o Vasco vai aceitar a oferta de empréstimo do Rio Ave pelo Cleiton. E o Rio Ave queria fazer um acordo com o Vasco de arcar com a metade do salário, o Vasco também, e o Vasco acabou não aceitando. Então provavelmente o Rio Ave vai pagar total o salário dele para ele jogar no Rio Ave. Então, essa é a informação do momento sobre o Cleiton. Bom, vamos falar sobre a provável escalação do Vasco. O Vasco que vai vir com Léo Jardim no gol, Robert Rojas na zaga, ele que vai entrar no lugar do Maicon, que está suspenso, Léo na zaga também, Vitor Luiz na lateral esquerda, eles que estão vindo dúvida de ser o Vitor Luiz ou o Leandrinho, que entrou muito bem no jogo contra o São Paulo. Paulo Henrique na lateral direita, o Vitor Luiz que está entrando no lugar do Piton, que também está suspenso, o Vasco tem muitos desfalques para o jogo de hoje. Como volante, o Esforza, que está entrando no lugar do Hugo Moura, que tomou o terceiro cartão amarelo também. Então só aí já tem três jogadores suspensos. Daí Matheus Carvalho, que está jogando muita bola, o JP, que também está jogando muita bola. Então o Vasco vai vir com 3 volantes para o jogo de hoje. Vai vir na ponta direita com o Adson, na ponta esquerda com o Ryan, que está entrando no lugar do David, que apesar do David ter tomado o cartão vermelho contra o Bahia, ele já tinha 2 cartões, ele estava pendurado e acabou tomando o terceiro cartão nesse último jogo contra o Fortaleza. E ele vai acabar de estar fora do jogo contra o Internacional. E no ataque, o nosso capitão, o nosso Verratti. E quem está fora do jogo? O Paulinho e o Jair, que estão fora desde o início do campeonato. E provavelmente não vai jogar mais o Campeonato Brasileiro esse ano. Vai voltar talvez ano que vem. Se eles tiverem uma recuperação muito boa, talvez eles voltem antes de acabar o campeonato. O João Vitor, que está com uma lesão também de 6 a 8 semanas. O Paê, que também está lesionado, infelizmente. Maicon, que está suspenso. Lucas Piton suspenso também. Hugo Moura e David, que estão suspensos. O Estrela, que vai passar por uma cirurgia. Infelizmente, aquela lesão que eu falei para vocês do Estrela, que ele tem um problema de família já. Ele vai acabar optando para fazer uma cirurgia para acabar com esse problema logo. Eu acho o correto. Não adianta um jogador sentir normal o joelho travar durante os jogos ou coisa do tipo. Não é normal isso. Então, cara,
Essa é a escalação do Renato Paiva, do Rafael Paiva. A escalação do Internacional que vem com muitos desfalques também. Vem com o Fabrício no gol, o Rocher que tá na seleção uruguai, que ontem ganhou do, Uruguai, do Brasil. O Fernando, ele mesmo, que é vascaíno, que teve muitas notícias que ele queria vir pro Vasco, que o Vasco estava interessado nele, mas a 777 acabou barrando ele de vir para o Vasco. Então tá lá, ele tá no Internacional, ele é titular absoluto, mas ele não vai jogar como volante, ele vai jogar como zagueiro. E tem um Vitão também, o Robert Renan, último jogo. Eu acho que o Robert Renan tá suspenso, pendurado, algo do tipo. O Busto na lateral direita, o René na lateral esquerda, Rômulo como volante, Bruno Henrique como volante também, Alan Patrick como meio campo, na ponta esquerda, Wanderson, no ataque, Alário, e na ponta direita, o Wesley que estava interessado ao Vasco também, o Vasco se interessa por todos os jogadores. Então tá aí. Essa é a escalação do Vasco. Quem tá fora do jogo de hoje do Internacional? O Arangues, que tá com edema ósseo nos tornozelos. O Luca, lesão na coxa esquerda. Ivan, cirurgia no joelho direito. O Rocher e Borré na Copa América. O Rocher tá na seleção uruguaia. O Borré tá na seleção colombiana. E o Lúcio Gonzalez, que tá suspenso no último jogo. Ele acabou sendo expulso contra o Fluminense no Maracanã. E quem tá pendurado? O Alan Patrick, Arangues, Borré, Bruno Henrique, René e Robert Renan. Eu falei que o Robert Renan estava suspenso, ele não está suspenso, ele está pendurado. Eu pensei que ele no último jogo tinha tomado o terceiro cartão amarelo, mas ele não acabou tomando não, tá bom? Essa informação das prováveis escalações do Vasco para o jogo de hoje e do Internacional também. A informação que eu trouxe é que o Pedrinho pretende agendar um evento para apresentar os detalhes do projeto de reforma de São Januário para os torcedores e imprensa. O Pedrinho, que solicitou a mudança do São Januário de 47 mil para passar para 57 mil lugares no São Januário. Então, mais de 10 mil lugares a mais dentro de São Januário. Vai ter a capacidade de 60 mil praticamente lugares em São Januário. E com isso, o Pedrinho vai agendar um evento para apresentar o São Januário, a reforma de São Januário, para os torcedores, obviamente, e também para a imprensa, que quer saber, trazer as notícias para o torcedor também, tá bom? Essa é a informação e quando acontecer mais informações sobre essa situação, eu trago para vocês. E a outra informação é sobre o Emerson Rodrigues, que está rumo ao Brasil na próxima segunda-feira, dia 8, para assinar com o Vasco da Gama. O atacante colombiano será cedido por empréstimo de 1 ano junto ao Inter Miami. Então, Emerson Rodrigues, eu trouxe essa notícia aqui para vocês, que ele estava fechado com o Vasco. E agora ele vai vir segunda-feira, amanhã no caso, para poder assinar com o Vasco da Gama. E concretizar, e o Vasco fazer o anúncio do jogador e tudo mais. Ele que estava no Milionários, ele é um jogador do Inter Miami, mas ele estava jogando no Milionários. E aí ele vai vir por empréstimo de 1 ano. Então vamos ver do jogador. Eu vi alguns vídeos dele sim. Eu acho que ele pode ser um jogador que pode encontrar seu futebol dentro do Vasco. Ele que não estava jogando tão bem no Inter Miami, nem no Milionários. Mas eu acho que ele tem um futebol sim para jogar no Vasco da Gama, para conseguir desempenhar o seu melhor futebol. Essas foram as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante. Vai me ajudar demais, tá bom? Eu espero pelo apoio de vocês sempre. Compartilhe o vídeo, deixa o like e tamo junto. Saudações vascaínas e até amanhã, até o próximo vídeo.